Olá, queridos alunos e alunas, quem sou eu? Eu sou o professor Roger de Geografia e é um prazer estar aqui com vocês. Antes de iniciarmos nossa videoaula, dá um like nesse vídeo, comente, inscreva-se e clique no sininho de notificações para fortalecer o nosso canal do professor Roger. Então, sem mais delongas, vamos começar nossa videoaula logo após a vinheta. Ok, galera, nosso tema de hoje, espaço geográfico, objeto de estudo da geografia. O conceito de espaço geográfico ele é complexo e é abrangente. Entre as definições possíveis, podemos considerar espaço geográfico como a combinação entre elementos naturais e construídos pelo ser humano, os fixos, e as pessoas, mercadorias, finanças e informações, que são os fluxos. O espaço geográfico também pode ser definido como resultado das relações econômicas, políticas e culturais e tem como principal ator o ser humano. Assim, a geografia dedica-se ao estudo dessas relações e de seu papel na construção e transformação do espaço. Então, resumindo, espaço geográfico é o meio utilizado e transformado pelas atividades humanas. Segundo o geógrafo Jacques Lévy, a distância é o elemento central do espaço geográfico. É preciso que fique claro que a distância aqui mencionada ela não é física, aquela medida por algum instrumento, mas sim uma dimensão ampliada em que ocorrem as relações estabelecidas entre os grupos sociais. Dependendo da maior ou menor capacidade desses grupos sociais em percorrer ou diminuir as distâncias entre seus indivíduos e outras coletividades mais ou menos complexas, vão ser as integrações entre esses grupos. Daí a importância dos meios de comunicação modernos e atualizados, como a internet e a telefonia. O conhecimento da organização do espaço geográfico, podemos dizer que ele é fundamental para a compreensão do mundo de hoje, pois suas várias etapas e transformações explicam os atuais sistemas econômicos, sociais e culturais. Para compreender como o espaço geográfico ele é construído e como ele se transforma, nós partimos da análise da paisagem e do lugar, que expressam espacialmente essas relações em diferentes arranjos. O conceito de lugar está relacionado aos espaços que nos são familiares e que fazem parte do nosso cotidiano. Quando falamos em lugar, pensamos em referenciais afetivos que desenvolvemos ao longo da nossa vida, os quais são carregados de emoções e que nos dão a sensação de segurança, de pertencimento, de identidade. Durante a vida, nós podemos mudar de lugar várias vezes. Cada mudança exige que passemos por um processo de adaptação, sem, no entanto, perder nossa identidade, que está ligada ao nosso lugar de origem. Ao recordarmos passagens de nossa vida, é natural evocar os lugares que fazem parte dela. Por exemplo, a casa onde nascemos, a rua onde brincávamos na infância, a primeira cidade para onde viajamos em férias, entre outras coisas. A princípio, nos familiarizamos com a nossa casa e, mais tarde, passamos a explorar outros lugares, como a rua onde moramos, o caminho para a escola, para o centro da cidade, para cidades próximas ou mais distantes. Dessa maneira, nós vamos construindo a nossa própria geografia. É por meio dessa geografia dos lugares, do cotidiano, que começamos a estabelecer
relações entre os lugares. Isso significa que o conhecimento geográfico ele não é exclusivo dos geógrafos e nem dos professores de geografia, nem de cientistas e nem de técnicos de planejamento. Ele envolve os conhecimentos e impressões que vamos construindo e adquirindo à medida que nos relacionamos com os lugares que compõem o espaço que nos rodeia. Não é difícil observar que, embora os lugares apresentem características próprias que os tornam singulares, eles estão também interligados e se relacionam entre si em diversos níveis: nível local, nível regional, nível nacional e nível global. As relações entre os diferentes lugares do espaço geográfico acontecem por meio de sistemas que permitem a transformação e evolução desses lugares, como os sistemas urbanos, os sistemas rurais, os sistemas econômicos, políticos, ecológicos, climáticos, entre outros. De um lugar para outro, há uma constante troca de produtos, de matérias-primas, de energia, capitais e também uma intensa movimentação de pessoas. Chamamos esse fluxo de redes. Por quê? Porque permite a circulação contínua entre os diferentes lugares do espaço geográfico. As redes, elas se cruzam em pontos, geralmente cidades influentes que participam ativamente da organização do território. Dependem basicamente de infraestrutura eficiente em transportes, em comunicação, como ferrovias, rodovias, aerovias, hidrovias, infovias, oleodutos, gasodutos, entre outros. Quanto mais desenvolvida tecnologicamente é a sociedade, mais complexas são as redes. Se estivermos viajando de avião a uma altitude assim não muito elevada, teremos uma ampla visão da porção do espaço que estamos sobrevoando. Em uma região bastante transformada pela ação humana, poderemos perceber, entre outras coisas, campos cultivados, pastagens, cidades grandes, cidades médias, cidades pequenas, interligadas por uma rede de rodovias e ferrovias. O conjunto de elementos que podemos observar nesse voo hipotético e todos os outros arranjos heterogêneos que observamos diariamente fazem parte do que chamamos de paisagem. Assim como o conceito de lugar, o conceito de paisagem também ele é bastante complexo. Paisagem pode ser considerada um conjunto de formas que, em determinado momento, revelam as relações entre o homem e a natureza, isso em diferentes épocas. A intervenção das sociedades humanas no espaço, intensificada pela evolução do desenvolvimento tecnológico, podemos dizer que vem transformando as paisagens terrestres. Além da ação humana, a natureza também atua modificando as paisagens por meio de fenômenos como o vulcanismo, o tectonismo, a ação das águas, dos ventos, entre outros. As paisagens revelam os variados graus de intervenção humana em diferentes épocas. Ao observar uma paisagem, é possível reconhecer o trabalho humano impresso em tempos passados e no tempo atual. Para explicar as transformações das paisagens, o geógrafo ele pode utilizar diferentes escalas de tempo, como, por exemplo, o tempo histórico, que é contado em séculos e assinala fatos históricos marcantes como o início das grandes civilizações, as grandes navegações do século XV e XVI, a Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX. Já o tempo cíclico marca a ocorrência
de um fenômeno que se repete em ciclos, ou seja, em intervalos de duração variável. Nós podemos citar, por exemplo, eventos sociais como a migração de trabalhadores rurais do Agreste para a zona da Mata Nordestina, isso nos períodos de safra, e eventos naturais como terremotos, erupções vulcânicas e o El Niño, que nós vamos ver mais na frente. Já o tempo geológico, calculado em eras e períodos, ele marca acontecimentos de longa duração, como a história da formação da Terra e dos continentes. Ok, galerinha, por hoje nós ficamos por aqui. Não esqueçam de resolver as atividades que estão postadas lá na plataforma Google Sala de Aula. Um grande abraço, beijo no coração, até logo, até mais ver, tamo junto, é nóis!